conto a ser analisado nessa resenha se chama Cartomante, do autor do realismo brasileiro Machado de Assis. O conto foi publicado em 1884, mais tarde passou a fazer parte da coletânea do autor chamada Várias Histórias, em 1896. A principal temática do texto é o adultério, visto que ocorre um triângulo amoroso entre os personagens principais. Rita é amante de Camilo, e Camilo é amigo de infância do marido de Rita, que é Vilela. Tendo em vista que se trata de uma obra do realismo, é feita uma crítica à sociedade burguesa, denunciando sua hipocrisia na época, visto que a história se passa em 1869, no Rio de Janeiro, em um cenário urbano rico. Essa crítica é feita à identidade social criada no romantismo, no qual há uma idealização do matrimônio e o amor como regenerador. No romantismo nós tínhamos os valores burgueses sendo abordados. Mas a obra de Machado visa mostrar como é a sociedade de uma maneira realista, sem esse tipo de idealização. O narrador do conto é em terceira pessoa, e ele também é onisciente. Além disso, o conto possui vários diálogos entre os personagens. O enredo trata de dois amigos, Vilela e Camilo, os quais seguiram caminhos diferentes ao envelhecerem. O Camilo entrou no funcionalismo, contrariando a vontade do pai que queria que ele fosse médico. Mas o pai dele morreu, então o Camilo decidiu ser nada até sua mãe arranjar um emprego público. Enquanto isso, Vilela se mudou e seguiu a carreira de magistrado. O Vilela retornou depois de um tempo à sua antiga cidade para ser um advogado. Agora ele estava casado com Rita, descrita como uma moça formosa e ao mesmo tempo tonta. Camilo arranja uma casa para o casal para os lados de Botafogo. Só que ao conhecer a mulher do amigo, o Camilo confessou que a aparência dela não desmentia as cartas de Vilela. Camilo e Vilela não eram mais os mesmos amigos de antes, só que a convivência entre os três trouxe intimidade. Depois da morte da mãe do Camilo, o casal tratou de apoiá-lo. Vilela cuidou do enterro e das despesas, e Rita do sentimento de Camilo. Esse acontecimento foi o principal responsável pela aproximação e futura paixão entre os dois. Após Camilo e Rita se aproximarem ao ponto de saírem, jogarem e lerem juntos, ele tentou fugir dessa situação, mas ela o atordoou e envolveu como uma serpente e os dois tornaram-se amantes. Nesse momento da história se passa o que é relatado no começo do conto. Rita conta a Camilo sobre sua visita à cartomante e como ela supostamente adivinhou do que se tratava a visita. Sua paixão por uma pessoa e que não deveria ter medo de seguir em frente. Camilo, sendo muito cético, riu da atitude. Além disso, disse para ela que a queria muito e que deveria consultá-lo ao invés da cartomante. Só que o Camilo começou a receber cartas anônimas de alguém chamando ele de imoral e pérfido, conhecendo seu caso com Rita. Depois disso, ele decidiu se afastar de Rita e Vilela, porque ele estava com muito medo de ser Vilela o dono das cartas anônimas. Após um tempo, Vilela envia uma carta a Camilo, pedindo que o visitasse. Este fica com medo, mas decide ir, e no caminho se depara com a cartomante, e acaba decidindo consultá-la. Olá, antes de fazer propriamente a análise crítica do conto, eu gostaria de primeiro trazer o conceito do existencialismo, que seria uma corrente filosófica que surgiu mais ou menos no século XIX, e eu queria pegar principalmente a parte do Sartre, do Jean-Paul Sartre, em que ele descreve o ser humano enquanto indivíduo que tem uma existência precedindo sua essência, ou seja, ele existe, depois define sua essência, e tem total liberdade para definir essa sua essência, podendo livremente escolher o que ele vai fazer e tendo que assumir a responsabilidade disso. Assumir essa responsabilidade traz um estado que ele chama de angústia, que é você, diante de tanta liberdade para poder escolher, você sente um peso nas suas costas, a sua responsabilidade, e entra no estado de angústia. Relacionando isso com o conto, o Camilo, personagem que a princípio se mostra descrente com a superstição da cartomante, até critica a Rita por isso, depois, ao tomar a decisão de trair o seu amigo e ficar com a Rita, se tornando um amante, ele tem a consciência afetada, começa a ficar preocupado e vai consultar a cartomante como uma forma de terceirizar a responsabilidade de saber as consequências dos seus atos. Ou seja, relacionando com o Sartre, ele usou a liberdade dele para tomar uma decisão, só que não assumiu a responsabilidade disso. Ele quis terceirizar tudo o que ele sentia, e por isso ele foi atrás da cartomante, que ele teve tanta descrença no começo, para procurar a resposta do que estava acontecendo, do que iria acontecer com ele, porque ele próprio não queria pagar para ver. Essa foi uma obra que o grupo gostou como um todo, achou uma obra legal, exige uma certa quantidade de atenção e de análise durante a leitura. Se
Se você não prestar atenção da primeira vez, você pode ter que ler de novo, mas é uma obra com certeza recomendada, porque uma vez que você entende toda a ideia, é muito interessante você ver essa virada de visão do Camilo e você ver o final da história, que tem um desfecho muito curioso e que é muito legal. O conto A Cartomante estabelece uma conexão interessante com as obras Hamlet, de William Shakespeare, e Édipo Rei, de Sófocles. A frase, retirada de Hamlet, "Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia", explora a ideia de que há mistérios no mundo que fogem da nossa compreensão e enfatiza a existência de elementos desconhecidos e muitas vezes inesperados que fogem da lógica racional. O narrador do conto de Machado toma essa frase como ponto de partida. Quando Rita explica o porquê que ela foi a cartomante buscar respostas que fogem da filosofia tradicional, ela cita essa frase. Ou seja, podemos dizer que a frase funciona como um elemento simbólico, que significa a busca por respostas além de explicações convencionais. Além disso, a obra de Machado de Assis também estabelece uma conexão com Édipo Rei, de Sófocles, pois, na mesma, o protagonista, ao tomar conhecimento de uma profecia que diz que seu destino é trágico, toma ações que visam evitar que o mesmo se concretize. Em A Cartomante, Camilo, ao temer o seu destino, busca por caminhos que o confortem, tentando evitar que a imagem do destino se concretizando se forme em sua cabeça. Ou seja, em ambos os contos, as personagens desafiam o destino por conta de medo, em busca de liberdade ou conforto. Por fim, podemos dizer que A Cartomante não apenas dialoga com contos como Hamlet e Édipo Rei, envolvendo questões de destino, crenças e indagações, como também subverte as expectativas ao apresentar uma abordagem mais cômica e melodramática desses elementos.